Vamos lá, Mateus capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Feche seus olhos. Senhor Jesus, como é maravilhoso estarmos na Tua presença. Obrigado porque o Senhor pode estar nos nossos lares também, durante o culto dessa noite. Obrigado porque o Senhor pode estar em qualquer lugar, Deus, conosco. E obrigado porque a Tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, lá o Senhor estaria. Nós sabemos que o Senhor está neste lugar, nessa noite. E nós somos honrados por isso. Porque todos nós somos só humanos, somos só homens. Mas o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. O Senhor é o Espírito Santo de Deus. O Senhor é Jesus Cristo que pode transformar as nossas vidas. E nós te agradecemos pela Tua presença nesse lugar. O Senhor, como sempre, é o dono da festa, é o protagonista da noite. Tudo é para glorificar o Teu nome, Senhor. Nós te amamos, usa a minha vida como um vaso em Tuas mãos. O Senhor é maravilhoso e eu sei que o Senhor preparou um banquete para cada coração que está aqui participando desse culto com a gente, Deus. Louvado seja o Teu santo nome e fale conosco, continue aqui no nome de Jesus Cristo. Amém. Diga amém. Amém. Então vamos lá. No capítulo 10 de Mateus, Jesus ele envia os 12 discípulos. E aí ele fala o seguinte para eles: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça e deem também de graça. No capítulo 11, Jesus ele começa a falar de João Batista. E ele fala de João Batista, e aí ele cita as escrituras que haveria de surgir alguém que prepararia o caminho, ia anunciar, e aí depois ia vir Jesus, enfim. E aí, mesmo no capítulo 11, a partir do versículo 20, Jesus começa a falar de algumas cidades, aonde ele realizou a maior parte dos seus milagres, mas estas cidades não se converteram. Jesus ele começa a citar várias cidades aonde a maior parte do seu tempo foi lá, a maioria das grandes coisas que ele fez foi nessas cidades, mas estas cidades não se converteram. Essas cidades não se converteram. E aí, por exemplo, continua aqui Mateus 11, 21. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se com cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Cara, o que é que está acontecendo aqui? Apenas ver Jesus transformar vidas, não quer dizer que a sua vida será transformada. Não necessariamente quer dizer que a sua vida vai ser transformada. Apenas ver Jesus fazer grandes coisas, não quer dizer que eu vou viver grandes coisas na minha vida. E eu quero trazer um exemplo claro disso para você. Em João 5, tem uma história muito conhecida de todas, que é de um paralítico que é curado. Mas aonde estava esse paralítico? Esse paralítico ele estava à beira de um tanque. Esse tanque ficava em Jerusalém,
E o nome do aramaico é Betesda. E o que é que acontecia? De tempos em tempos, um anjo descia do céu, tocava nas águas, e a primeira pessoa que entrava era curado. Podia ter o que for, podia ser a doença que for, após o anjo do Senhor descer e tocar nas águas, a primeira pessoa que entrasse naquelas águas seria curado. Mas aí eu te faço uma pergunta: será que só ver o milagre acontecer, isso quer dizer que o milagre vai acontecer na minha vida? Esse cara, por exemplo, ele ficou lá por quanto e quanto tempo, esperando. Ele era paralítico, então quando o anjo descia, tocava nas águas e ele ia se arrastando, mas sempre tinha alguém mais rápido do que ele, que conseguia chegar na água primeiro e tocava na água primeiro, e era curado primeiro do que ele. E por quanto tempo ele ficou lá? Quantos milagres esse cara viu? Quantas curas esse cara presenciou? Isso fez com que ele fosse curado também? Não fez, cara. Não fez. Só ver não foi o suficiente para um milagre acontecer na vida dele. A gente gosta muito hoje em dia de ver as coisas, não é? A gente tem Instagram. Quem tem Instagram aqui, levanta a mão. Geral, cara, geral. Se você não tem, por favor, né? Você não é jovem, não, filhão? A gente tem Instagram, da hora, a gente fica vendo. Eu gosto de ver coisa de guitarra. Tem o meu grupo com os meninos, a gente fica mandando guitarra. Olha essa Duesenberg, olha essa Fender, olha essa Gretsch. E a gente fica mandando, é legal ver. Mas porque eu vejo, não quer dizer que por esse motivo eu vou passar a ter uma. É totalmente diferente. Eu quero que você entenda que a experiência, ela é muito mais intensa e ela fala muito mais alto do que somente você visualizar alguma coisa. Por exemplo, se a gente for pegar a indústria cinematográfica, que começou lá para os seus 1890 e poucos anos, que foi o primeiro filme que passou num lugar, um filme de curta, foi acho que para Paris, foi em Paris. E era simples, cara, preto e branco, malemar, você conseguia ver, porque a qualidade era muito ruim, e com o passar dos anos, isso foi melhorando, e os caras tiveram uma sacada, que eles pensaram o seguinte: a gente precisa trazer algum tipo de experiência mais real para eles, para que isso passe a ser mais profundo, essa experiência que eles vão ter. Então vamos fazer o seguinte, vamos agora ter o cinema 3D, porque aí o cara vai colocar o óculos, isso já muitos anos depois disso aqui. O cara vai colocar o óculos lá e algumas imagens vai ter a impressão que vai sair da tela. Ah, que experiência incrível, cara. E foi demais, e foi uma febre, todo mundo queria ver um filme 3D, porque o filme sai da tela, as coisas saem da tela, você tem que desviar de algumas coisas. Ai, que demais. Aí depois ainda é pouco, vamos um pouco mais. Aí os caras fizeram o cinema 4D. Quem que já foi aqui no cinema 4D? Recomendo. É muito legal, é muito bom, e a experiência fica muito mais viva, porque você está numa cadeira que quando bate o carro lá, a cadeira treme toda, e você está de certa forma interagindo com o que está acontecendo, é muito legal. Aí se começa a chover, começa a pingar um pouco de água em todo lugar, e cara, que legal. E aí os caras entram num cenário que começa uma tempestade, começa a bater um vento mais forte. Aí o cara chega na cozinha, aqueles filmes que aparece aquela cena bonita de café da manhã, aí tem alguns que você sente até um pouco do cheiro, você fala, cara, que da hora. Ou então é uma cena de luta, e os caras estão, aí toma um soco aqui, a cadeira dá uma apertadinha aqui, para você sentir a impressão do que é que está acontecendo lá. Uau, que louco. Mas ainda assim, está muito distante de eu viver aquilo que eu estou enxergando ali na tela, não é não?
Abra sua Bíblia aí, comigo, Mateus 11, 21. Deixa aberto. Apenas ver Jesus transformar vidas pode não ser o bastante para ter a sua vida transformada. Em Marcos, capítulo 6, Jesus ele manda os discípulos para uma cidade, manda os discípulos para Betsaida, e ele fica no monte e ele fica em oração. E já à noite começa a vir uma tempestade, e começa a tempestade, ela começa a ficar mais forte. Jesus lá de cima do monte, ele consegue ver o barquinho lá, ele consegue ver os discípulos, e ele vê que eles estão remando com a maior dificuldade, cara. E Jesus fala, vou ao encontro deles. Então Jesus vai ao encontro dos discípulos, e quando ele já está próximo dele, os discípulos avistam ao longe, e sim, Jesus está andando sobre as águas. Então eles se espantam e tal, e aí depois Pedro fala, mestre, se é tu, então me manda ir até aí. E Jesus fala, então vem, você acredita, você tem fé, Pedro? Então você sai desse barco e você venha, você ande sobre as águas. E Pedro, ele coloca os seus pés para fora do barco e ele anda sobre as águas em direção a Jesus. Agora, o que eu quero chamar a atenção com você é que os discípulos, no plural, estavam naquele barco, mas só um cara saiu e andou sobre as águas. Então eu estar presente não é a mesma coisa de que eu viver alguma coisa. Eu estar presente e eu ver o milagre acontecer não é a mesma coisa do que eu vivenciar o milagre na minha própria vida. E os discípulos estavam lá. Eles estavam presentes nessa história. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles viram Pedro andando sobre as águas. Mas eles andaram sobre as águas? Não, cara, eles não andaram sobre as águas. E aí a pergunta que eu te faço hoje, e você já deve até imaginar qual é: quem dos discípulos é você hoje, cara? Você é do tipo que coloca o pé para fora do barco e anda no sobrenatural, porque você tem o seu coração cheio de fé? Ou você é daqueles que fica lá, você está junto, mas você só fica assistindo as grandes coisas que os outros vivem com Deus? Onde eu quero chegar é que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Eu não preciso ficar abrindo o meu Instagram para ver o Theo Hayashi viver uma grande vida com Deus. Eu posso eu mesmo viver uma grande vida com Deus também. Eu acho demais, e eu não estou de forma alguma criticando, eu até incentivo, mas uma coisa é você estar na sua casa e você colocar no YouTube e ver um grande pregador pregando a palavra de Deus e ouvir uma mensagem de Deus, e a outra coisa é você fechar a porta do seu quarto e dobrar o seu joelho e você ter uma experiência intensa e verdadeira, real, na presença de Deus. Sabe, a gente não precisa ser como o povo de Israel, que tem um intermediário. Eles tinham Moisés, cara. Se não era Moisés ali, não tinha contato com Deus. Se não era Moisés ali no meio campo, eles não iam saber para onde ir, ou qual que era a vontade de Deus, ou qual era o próximo passo. Então tinha um intermediário, mas hoje nós não precisamos ter mais um intermediário. Eu posso ouvir diretamente a vontade de Deus para a minha vida, do próprio coração de Deus. Tem gente que só ouve Deus pela boca dos outros. Tem gente que só sabe qual é o sonho de Deus para a sua vida, porque tem que ir numa igreja e o pastor tem que revelar. Porque se o pastor não vem e não revela, a pessoa nunca vai saber qual que é a vontade de Deus. Cara, depois que Jesus morreu, e depois que Jesus ressuscitou, o véu se rasgou, mano. Nada mais pode nos separar. Hoje eu e você temos livre acesso. Hoje eu e você temos livre acesso ao coração de Deus, aos sonhos de Deus, aos planos de Deus para a sua vida. E Deus tem grandes coisas para você. Deus quer realizar um milagre na sua vida.
Deus quer liberar uma bênção sobre a sua vida. Deus quer liberar vitória sobre a sua vida. Então chega de sentar e assistir as pessoas serem abençoadas. Chega de sentar e assistir as pessoas viverem grandes coisas com Deus. Chega de sentar e assistir as pessoas terem uma vida intensa com Deus. Agora está no tempo de eu ir e eu viver isso. Agora é o tempo de eu me levantar e eu viver isso. Agora é o tempo de eu ser o discípulo que tira os pés para fora do barco para viver o sobrenatural de Deus. Se Deus fez na vida de Pedro, Deus pode fazer na sua vida. Se Deus fez na vida de Moisés, Deus pode fazer na sua vida. Se Deus fez na vida de Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros, de Davi, Deus pode fazer na sua vida. Se Deus faz na vida do nosso pastor, de grandes pastores, de grandes referências, Deus pode fazer na sua vida. O mesmo Deus que estava lá é o mesmo Deus que está aqui hoje. Só que eu preciso me posicionar, diga posicionar. Pedro se posicionou. Eu gosto muito de Pedro, eu acho que um dos caras que eu mais falo aqui é Pedro, porque eu acho que a Bíblia ela mostra os seus acertos, a Bíblia mostra os seus erros, a Bíblia mostra lá quando Pedro ele nega Jesus, a Bíblia mostra quando Pedro fala que ama Jesus, a Bíblia mostra quando ele dá as costas, a Bíblia mostra quando ele volta e quando ele se doa e ele entrega a sua vida. Cara, com a gente é assim. Hoje não vai ter um tanque diante de você para um anjo descer, tocar e você poder correr lá e ser abençoado e receber um milagre. Hoje não vai ter um tanque aqui, cara, mas hoje Jesus Cristo pode descer e tocar na sua vida e você pode receber a vitória nessa noite. Eu sei que os nossos corações fazem planos, eu sei que os nossos corações têm sonhos. E quantas vezes para tantas coisas a gente se pergunta: oh Deus, mas não chega nunca, como é que é? Não chega nunca, Jesus. Cara, se creres, verás a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Deus ele tem grandes coisas e as grandes coisas de Deus também têm o seu próprio tempo. A Bíblia fala em Eclesiastes 3 que para tudo há um tempo. E o tempo de Deus faz parte do processo. Ontem a gente estava aqui no House Zero. Quem que estava no House Zero? Ih, tá fraco. Quem que estava no House Zero? Foi demais, cara. Foi uma bênção. E a gente fez várias brincadeiras aqui. E uma delas era a pregação pipoca. A pregação pipoca é tipo assim, você dá uma palavra X para a pessoa, qualquer palavra, pode ser literalmente qualquer palavra, e aí a pessoa tem que fazer uma pregação rápida em cima dessa palavra, trazendo para a Bíblia, trazendo para Jesus. E teve uma das palavras que era Big Mac. Teve várias palavras legais, eu nem lembro se foi Big Mac ou se foi miojo, eu acho que foi do miojo. Que a gente está acostumado com tudo muito rápido hoje, a gente está acostumado com tudo para ontem. Hoje se o celular demora 1 hora para carregar 100%, a gente já está louco, que tem que ser mais rápido. Acho que vão lançar um celular que carrega em segundos, sei lá, aí nossa, a galera fica louca. A gente quer tudo muito rápido. A gente sai do culto, a gente passa no Mac, para na fila do drive. Se esperar 20 minutos, a gente já está soltando fogo. Porque, olha que demora, os caras não querem trabalhar, não tem gente aí e tal, não sei o quê. Porque a gente está acostumado. Hoje em dia, que muitos de vocês nem viveram antes, mas sabia que a internet era discada antes? Você ia carregar a página mais simples, você tinha que botar lá e podia sair, almoçar, ir tomar um banho, trocar de roupa, e depois você voltava para ter dado tempo de carregar uma página. Uau! E hoje a gente dá um clique e tem que abrir na hora, senão a gente já liga na net, na Claro, sei lá, qualquer internet reclamando.
Minha internet que está ruim, está demorando 5 segundos para abrir uma página. A gente está acostumado com tudo muito, muito, muito rápido. Só que, cara, Deus ele está construindo algo perfeito para você. Deus, ele sabe como que é Deus? Deus é o grande oleiro, cara. Deus é o oleiro. Sabe como que funciona? Você pega o vaso, você quebra o vaso. E aí, depois que você quebrou o vaso, você ajunta aqueles pedaços e você deixa na água de molho para ele amolecer. Depois você pega aquilo e você joga na roda. E tem aquele esquema que você fica bombeando aqui, sei lá, e aí a roda fica girando e ele começa a dar forma. E depois que dá forma tem que secar, e depois tem os últimos processos, o processo final de acabamento e tal, para o vaso estar pronto, para o vaso estar lá perfeito, lindo. Isso não é rápido, tem um processo. E saiba que a vitória que você está esperando nessa noite, Deus está finalizando um processo, cara. Para você receber a vitória perfeita. Porque Deus quando faz, não faz pela metade. Deus quando faz, não faz meia boca. Deus quando faz, Deus faz, brother. Deus faz. Então acalma o coração. Fala por irmão do seu lado aí, acalma o coração, mano. Deus está caprichando, maluco. Cafarnaum, Corazim, Betsaida, foram as cidades onde Jesus mais realizou milagres. E essas cidades não se converteram. Foi o povo que mais viu Jesus fazer milagres. E eles não entregaram as suas vidas para Jesus. Dá até para comparar com o povo de Israel, que viu tanto milagre. Mas os caras tinham um coração ingrato, brother. Os caras viram Deus fazendo tanta coisa grandiosa, mas os caras tinham um coração ingrato, tinham os olhos maus. A Bíblia fala que se os seus olhos são maus, o seu corpo é mau. E eles não entraram na terra prometida, eles não viveram os sonhos de Deus. E Jesus até fala, olha, para as outras cidades vai ter um peso bem menor, o rigor vai ser bem menor do que para vocês, porque a chance de vocês foi muito maior, a experiência que vocês tiveram era muito mais intensa, mas não foi o suficiente, porque só ver as grandes coisas pode não ser o suficiente, você precisa viver as grandes coisas de Deus. As experiências que você tem com Deus, cada experiência que você tem com Deus, faz com que as raízes se aprofundam mais no seu coração, e você amadurece com isso, e você se fortalece na rocha com isso. Eu louvo a Deus de todo o meu coração por cada experiência que eu tive, porque fez eu permanecer fiel em várias decisões na minha vida, fez eu não desistir diante de um montão de problema, porque eu tive experiências com Deus e isso trouxe certeza no meu coração. E com a certeza não tem espaço para dúvida. Será que Deus está nisso? Será que Deus vai abençoar? Será que vai dar certo? Não tem espaço para será, porque as experiências que você tem com Deus fortalecem o seu coração, amadurecem o seu coração, te fortalecem na rocha, para que você suporte as tempestades, para que você suporte os ventos, para que você suporte os tempos difíceis. E vão vir tempos difíceis. O que eu quero incentivar você nessa noite é a ser crente de verdade, mano. O que eu quero incentivar você nessa noite é a viver de verdade essa palavra que nós pregamos toda semana aqui, que você escuta todo domingo ali. Eu quero incentivar você a ser crente de verdade. Só ouvir não é o bastante, porque a fé ela vem pelo ouvir, só que a fé sem ação ela é morta. Então não adianta eu passar a minha vida inteira ouvindo,
e eu simplesmente não fazer nada. Eu preciso me posicionar, eu preciso fazer, eu preciso dar o passo, eu preciso sair do barco, para aí sim eu andar sobre as águas. Eu não ando sobre as águas dentro do barco, brother. Você não vai andar em água nenhuma se você estiver dentro do barco. Para você andar no sobrenatural, você precisa dar o passo de... Obrigado, gente. Obrigado, Dé. Cara, eu não quero que a gente entre no Instagram e veja até o Dunamis. Todo mundo paga um pau pro Dunamis, não é verdade? Os caras são bênçãos de verdade. Que a gente olhe, sei lá, Lagoinha Niterói, que a gente olhe Hillsong United, que a gente olhe Elevation, Bethel e tantas outras grandes, e a gente fique vendo os outros viver grandes coisas com Deus. E a gente passa dias e mais dias vendo os outros viverem grandes coisas com Deus. A gente passa horas e mais horas vendo os outros viverem milagres. E glória a Deus por isso. Mas eu quero que eu e você vivemos um milagre aqui. Eu quero que eu e você sejamos relevantes hoje, como ministério de jovens, como pessoas que amam a Deus de todo o coração, e nós pregamos a verdade, não é verdade? Vir à igreja não te garante uma vida de milagres. Assistir às pregações e louvores no YouTube não te garante uma vida de milagres. Vir no galpão todo sábado não te garante uma vida de milagres. Aí você fala, e aí, restou o que então? Só joelho no chão te garante uma vida de milagres. Só joelho no chão te garante uma vida de milagres. A gente pode ver os outros vivendo grandes coisas sim, mas a gente também tem essa oportunidade. E hoje eu e você podemos sim viver uma vida de milagres. Hoje eu e você podemos nos tornar aqueles que depois os outros vão ficar vendo o galpão viver uma vida de milagres. E aí a gente vai pregar isso e vai incentivar eles a não ficar só vendo a gente viver uma vida de milagres, mas também lá onde for eles viverem também uma vida de milagres. Uma vida no sobrenatural, no nome de Jesus. Fala assim, ó, só joelho no chão me garante uma vida de milagres. Experimente, mano, mergulhar na presença de Deus. É louco e também é bíblico. A gente tem que vir para a igreja, tem que vir. Não estou falando isso. Depois vão falar para o pastor, o Daniel falou que não precisa vir para a igreja, porque não me garante uma vida de milagres. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que para você viver uma vida intensa com Deus, você precisa ter intimidade com Deus. E a intimidade é no quarto, brother. A intimidade é o joelho no chão, boca no pó. Intimidade com Deus. E eu quero propor algo diferente nessa noite. Se não der para você por qualquer motivo aí, não tem problema, às vezes até roupa é complicado, mas eu queria convidar todo mundo aí no seu lugar a se prostrar, para a gente orar junto ao Senhor, aí na sua cadeira mesmo. Se alguma menina tiver com roupa complicada, não tem problema, mas se você puder, dobrar o seu joelho aí no seu lugar, a gente vai orar e clamar o nome do Senhor, prostrados a Ele. Cara, feche os seus olhos aí no seu lugar e fale com Deus. Não abre só a sua boca, mas abre o seu coração e fala: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eu estou sedento por Ti, eu acredito na Tua palavra,
Eu quero viver o que a tua palavra diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu tenho um Deus fiel, eu tenho um Pai bondoso. Eu tenho alguém que eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Ele me fortalece diante da tribulação. Ele me fortalece diante do caos. Ele me fortalece diante da tempestade. Ele me fortalece nos dias bons, nos dias maus. Mas hoje prostrado, eu entrego meu coração a Ti. Faça essa oração nessa noite, Deus. Eu não quero ser só mais um telespectador do Evangelho, das boas novas, de uma vida de milagres, dos sonhos e dos planos de Deus. Eu não quero ser um telespectador dos propósitos de Deus na vida de outros. Eu quero viver os Teus sonhos. Eu quero viver o Teu chamado. Eu quero viver uma vida de propósitos. Eu quero viver uma vida de milagres, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, nós entregamos as nossas vidas a Ti. Nós nos entregamos completamente a Ti. Faz o Teu querer nas nossas vidas. Faz a Tua vontade nas nossas vidas. Abra o seu coração e fale com o Senhor. Fala: Deus, eu estou aqui diante de Ti. Senhor, eu quero viver, Senhor, o melhor do que o Senhor tem para mim, e isso hoje. Senhor, eu respeito os processos, eu respeito o tempo, e eu sei que as coisas vêm no tempo perfeito, na melhor hora, mas hoje eu me entrego por completo, hoje eu me entrego com intensidade, hoje eu me entrego para viver uma vida cristã relevante. Eu não quero ser só mais um Jesus, mas eu quero ser um que faz a diferença. Eu quero ser um que é a Tua voz, que é as Tuas mãos, que espalha a Tua vontade, o Teu amor, a Tua luz, que espalha, Senhor, as boas novas. Senhor, nós não queremos mais ser só mais um ministério. Nós não queremos mais ser só mais um grupinho de jovens de uma igreja. Senhor, nós não queremos mais ficar apenas vendo outros ministérios, outros pastores, outros líderes, outros grupos vivendo grandes coisas, vivendo sobrenatural, vivendo uma vida de milagres. Nós queremos viver uma vida de milagres, nós queremos viver uma vida no sobrenatural, nós queremos viver grandes coisas. E nós estamos prostrados, dizendo que nós aceitamos pagar o preço, porque existe um preço a se pagar. E nós vamos, Senhor, iniciar isso com os nossos joelhos no chão, prostrados, com a boca no pó, quebrantados diante de Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor, e nós vamos caminhar em direção a isso. Cara, nesse momento prostrado, entregue o seu clamor ao Senhor. Fala o que é que arde no seu coração. Fala o que é que te preocupa também. Fala para o Senhor quais são os seus problemas. Entrega para o Senhor os seus medos. Abre o seu coração e seja sincero na presença de Deus, porque Ele está louco para te ouvir com sinceridade. E você pode ouvir a voz do Senhor também falar ao seu coração nessa noite. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, e Ele pode falar aí com você, aonde você está, cara. Chame a Ele, busque por Ele. Se eu e você batermos, cara, a porta vai se abrir. Se eu e você procurarmos, nós vamos encontrar. Se eu e você chamarmos, Ele vai vir. E Ele pode vir na sua vida nessa noite.